E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 19ª aula do curso de Biologia Molecular e Celular, eu vou mostrar para vocês a função das proteínas envolvidas na replicação do DNA antes, efetivamente, de nós entrarmos no processo de replicação. A gente precisa entender o que cada enzima faz para conseguir entender super bem como esse processo vai estar ocorrendo. Então, nessa aula, nós vamos mostrar o papel individual das proteínas que participam da replicação do DNA, que é a helicase, proteína ligante de fita simples, primase, DNA polimerase cinta deslizante, DNA ligase e topoisomerase. Beleza, turminha? Então vamos por ordem que eu coloquei aí. Vamos ver primeiro a função da helicase. Então a helicase é a enzima responsável por romper as pontes de hidrogênio da dupla fita de DNA, permitindo assim que a replicação ocorra nas fitas simples. Então é uma enzima que vai abrir a dupla fita de DNA. Para que o DNA possa ser replicado, que a gente já viu nas aulas anteriores, nós precisamos ter a síntese de uma fita complementar. E para que essa fita complementar seja sintetizada, ela precisa estar em fita simples para que nós possamos ir incorporando os outros nucleotídeos. E aí, a nossa helicase ela tem a função de abrir a dupla fita. Então aqui nós temos a nossa dupla fita, ela vai se ligar com a dupla fita e vai hidrolisar o ATP em ADP para conseguir energia para deslizar através dessa dupla fita. A partir do momento que ela desliza, ela vai rompendo as pontes de hidrogênio e aí, como resultado, nós vamos ter as duas fitas do DNA separadas, tá ok? E a direção dela, obviamente, ela gruda aqui, vai de 5' para 3', beleza, pessoal? Falando agora da SSB, que nada mais é do que são as proteínas ligantes de fita simples, você vai encontrar em algumas literaturas como SSB ou SSBP, que é a nomeação em inglês dessas proteínas, que é Simple Strand Binding Proteins, ok? E o que elas vão fazer? Elas vão promover a estabilização da fita simples de DNA para que grampos de bases não sejam formados. O que seriam esses grampos? Vamos dar uma olhada aqui então nessa figura para a gente entender esse processo. Bom, se a fita de DNA formar um grampo aqui na forma de dupla fita, nós vamos ter dificuldades em incorporar os outros nucleotídeos feitos pela DNA polimerase, que a gente já vai explicar a função dela. Então, para facilitar a atividade da DNA polimerase, nós utilizamos essas proteínas ligantes de fita simples, de modo que elas vão estabilizar a fita de DNA de modo linear para que não haja nenhum grampo, porque esses grampos, como eu falei para vocês, são extremamente ruins para a atividade da DNA polimerase. Ela não consegue polimerizar na forma de dupla fita. Tá? Então ela estabiliza a fita simples de modo que a atividade da DNA polimerase seja a mais linear e a menos energética possível. Falando agora da primase, a primase é uma proteína responsável por adicionar nucleotídeos de RNA. Grava bem isso, RNA, na fita simples de DNA para permitir que a DNA polimerase inicie sua atividade. Em algumas literaturas você vai encontrar como RNA primase, em outras literaturas você vai encontrar como DNA primase. Então, só o fato de você colocar o termo primase já dá a entender que ela é o iniciador da replicação do DNA. E para a gente entender como a DNA primase funciona, ou RNA primase, ou somente primase, vamos colocar aqui a nossa figura da primase e uma fita de DNA. Bom, a primase ela vai incorporar, então, uma pequena sequência de RNA na fita de DNA. Tá? E aí, ela vai utilizar nucleotídeos de RNA para poder fazer essa incorporação. Veja, ela precisa incorporar a nova fita de RNA no sentido 5', 3', ok? Então, veja, para tanto, conforme ela vai incorporando esses nucleotídeos RNA, nós formamos um pequeno fragmento de fita de RNA. E a orientação dela, como eu falei, é sempre de 5' para 3'. Então, a fita na qual ela vai iniciar vai ter que estar na posição inversa. Então, ela fez aqui da direita para a esquerda, porque 3' está na direita e 5' está na esquerda, para gerar uma fita 5', 3'. Então, nós incorporamos esse nucleotídeo de RNA para fazer esse molde inicial para iniciar a replicação, para conferir a atividade da nossa queridíssima DNA polimerase, que é a enzima responsável por promover a síntese da nova fita de DNA a partir do iniciador de RNA feito pela primase. Ou seja, a DNA polimerase ela não consegue replicar o DNA se ela encontrar fitas simples. Ela somente tem o sinal para incorporar nucleotídeos de DNA se ela encontrar
fita dupla. E no caso, por que foi colocado o RNA? Porque a fita de RNA no DNA é sinalizadora para que ela seja removida posteriormente. A gente vai ver como esse processo ocorre. Mas antes a gente vai mostrar os tipos de DNA polimerase. Nós temos variados tipos de DNA polimerase. O importante para a replicação são essas 3 DNA polimerases. Então é a polimerase alfa, como pode ser também chamado de polimerase 1. Essa denominação é que letras gregas são para as polimerases de eucariotos e numerações são para polimerases de procariotos. E temos a polimerase delta e epsilon, que também pode ser chamada de polimerase 3. Então, a polimerase alfa, ou polimerase 1, ela vai fazer a polimerização na fita descontínua, coisa que a gente já viu aí nas aulas anteriores. E a polimerase delta e epsilon vão promover a polimerização na fita contínua. Como é que elas funcionam? Vamos entender primeiro a polimerase delta e epsilon. Então aqui nós temos a nossa fita de DNA com o seu primer de RNA. Como eu falei para vocês, a DNA polimerase ela não reconhece fita simples. Ela precisa reconhecer uma dupla fita para promover a extensão da nova fita que vai ser sintetizada. Não importa se vai ser uma dupla fita de DNA ou uma dupla fita contendo uma fita de RNA e uma fita de DNA. Desde que sejam nucleotídeos, ela reconhece. Então ela se liga aqui, reconhece esse fragmento, se liga, e aí ela vai incorporar nucleotídeos de DNA e estender a nova fita, para ficar desta forma aqui. Então veja que nós estendemos uma nova fita, a orientação dela também é sempre de 5' para 3', então ela gruda na fita na orientação 3', 5', e estende aqui a nova fita de DNA. Veja que nós temos um fragmento de RNA e um fragmento de DNA. Esse fragmento de RNA ele vai sofrer exonização pela DNA polimerase alfa. Então aqui nós temos a nossa fita, que é um híbrido de DNA e RNA. A nossa DNA polimerase alfa, ela vai reconhecer o início aqui dessa sequência de nucleotídeos de RNA e ela vai promover uma atividade de exonuclease, de modo que nós tenhamos aqui novamente uma fita de DNA. Ela remove esse RNA para incorporar nucleotídeos de DNA. Eu não deixei demonstrado aqui os nucleotídeos, mas ela capta os nucleotídeos e vai removendo cada nucleotídeo deste segmento de RNA para colocar um segmento de DNA. E nota o seguinte, sempre quando ela termina de remover todo esse segmento de RNA, sobra uma pequena fenestra aqui, ou seja, esta base ao lado desta base não estão ligadas pela ligação fosfodiéster. Quem vai promover esta ligação é a DNA ligase. Então ela junta essas duas através de uma ligação fosfodiéster e aí nós temos uma única fita contínua de DNA. Beleza, pessoal? E uma observação importante é que para que a DNA polimerase possa polimerizar o DNA extensamente, a proteína cinta-deslizante permite que ela fique firmemente aderida à fita simples. Ou seja, a DNA polimerase ela consegue se ligar à fita simples e estender aí a polimerização de uma nova fita. Porém, ela não consegue estender por muito tempo, porque a atividade dela é normalmente aí para cada 10, 30, 40 mil bases. Quando ela está aderida com a cinta deslizante, ela consegue estender por muito mais tempo. Então nós temos aqui a demonstração da cinta deslizante, chamada também de pCNA, e junto com ela tem uma proteína acessória chamada de RFC, na qual vai permitir a ligação com a DNA polimerase. Essa cinta ela vai deslizar juntamente com a DNA polimerase para estender a nova cadeia de DNA na qual ela vai ser sintetizada. Como eu falei, juntamente com o pCNA, a DNA polimerase consegue estender por muito mais tempo o novo polímero de DNA, a nova fita de DNA, se ela não estivesse ligada aqui com essa cinta deslizante. Beleza, pessoal? E para encerrar essa aula, falar da topoisomerase. A topoisomerase é a proteína responsável por aliviar a tensão da abertura na dupla fita a montante, ou seja, depois da região onde está ocorrendo a abertura desta dupla fita. Imagina o seguinte, se você tem uma linha torcida e bem no meio dela você começa a puxar as duas linhas para ir abrindo, você vai gerando tensão nas extremidades dessa linha, de modo que vai ficando cada vez mais difícil de você abrir. E você precisa aliviar essa tensão para continuar essa abertura. E as topoisomerases vão fazer isso. Nós temos algumas isoformas de topoisomerases na nossa célula, mas via de regra elas funcionam quase da mesma forma. Algumas fazem um único corte, outras fazem 2 cortes. A que eu estou mostrando aqui para vocês é uma topoisomerase de E. coli, que a gente pode generalizar para topoisomerases de eucariotos também. Ela se liga aqui no DNA e promove cortes
na dupla fita. Aqui nós temos um único corte demonstrado e ela permite que, a partir desse corte, nós aliviaremos a tensão exercida aqui na fita de DNA para que ela continue abrindo sem ocorrer essa tensão. Então, ela vai aliviando essa tensão para que a dupla fita de DNA continue sendo aberta pela helicase. Beleza, pessoal? Essas foram as referências que eu utilizei para essa aula, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu joinha, compartilhem esse vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube nos enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscreva aqui no nosso canal e participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também podem. E se inscrevam também no YouTube e na página do professor Rogério Gozzi, que ele tem as melhores aulas de anatomia do YouTube. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.